restaurante Petisqueira, no Bourbon Valley de Porto Alegre. É uma das opções que eu escolho regularmente para vir com a tarde. Tem uma comidinha saudável, variada, arroz, feijão, peixe, e ele gosta bastante de comer fora. Então, acho que incluir o autista em atividades sociais é algo importante a ser feito desde pequeno. Desde pequenininho, nós levamos o Otávio em vários restaurantes, às vezes com menos sucesso, outras vezes com total êxito, mas hoje em dia nós colhemos os frutos de ter tentado, variar, abrir o leque de possibilidades de locais para almoço e janta, e hoje ele é um grande parceiro dessas atividades. Então eu vou dar algumas sugestões de lugares que eu acho bem bacana para o dia a dia e outros para mais esporádicos, para visitas mais esporádicas. Esse trabalho de campo, como eu chamo, de sair em vários locais diferentes, participar da vida social como restaurante, foi um trabalho, como eu disse, difícil no início, mas fomos muito auxiliados pelo profissional atendente terapêutico, que no caso do Otávio era um psicólogo, trabalhou por vários anos com ele e me ajudou muito no quesito comportamento em restaurantes e outras atividades sociais. Bem, finalizando esse vídeo, onde eu sugiro então um restaurante em Porto Alegre, a Petisqueira, no Shopping Bourbon Valley, eu só queria exemplificar que esse é um dos locais que o Otávio sente-se muito bem e fica sentado, permanece sentado, de uma maneira adequada. E por isso que quanto mais a gente oferece locais diferentes para se frequentar, a criança vai optar, vai gostar mais de um, menos de outro, Então, no decorrer do tempo, e até hoje, toda vez que eu apresento um restaurante, um local diferente para o Otávio, é sempre, uma incógnita se vai dar certo ou não, se ele vai... O dar certo que eu digo hoje em dia é ele querer ficar no ambiente, É claro que não são todos os locais que eu vou mostrar e sugerir em Porto Alegre que o Otávio se comporta assim, sentadinho para fazer a refeição. Tem locais que ele gosta de ficar circulando, ficar, de pé, come, vai circular pelo ambiente, mas o que eu acho importante também é respeitar, essa vontade da criança. Eu deixo ele livre, se em algum local não tem como isso ser feito, num shopping, num restaurante shopping, ele vai ter que permanecer sentado. Mas alguns restaurantes em que nós já somos, já estamos familiarizados, ou que tem área externa, tá um dia bonito, tem deck, eu também gosto porque ele pode aproveitar e gosta, se sente bem dessa maneira. Então, se tá calor, fica sem calçado. Eu, como mãe, sempre fui mais flexível quanto a isso. Só que como eu havia relatado a importância, do trabalho de um atendente terapêutico, para algumas situações é importante a criança se comportar de uma maneira, mais dentro das normas. Então, a criança também tem que entender que nós vamos flexibilizar dentro do contexto, Mas eu acho importante mesclar isso, ter algumas situações, alguns locais em que é mais rígida a nossa conduta com a criança e outros que ele pode se sentir mais à vontade. Nós sabemos que o comportamento de uma criança autista não vai ser igual às outras nos ambientes que eles circulam com as crianças ditas normais ou fora do espectro. Então, eu acho muito cruel que as pessoas esperem que os seus filhos autistas se comportem como
os outros, né? Então, que vai ficar sentadinho, quietinho, comportado, para ninguém perceber que ele é diferente. Ora, ele é diferente e em algumas circunstâncias ele vai agir diferentemente. Eu gosto que respeitem isso no meu filho. Se o local né, não aceita isso, se as pessoas têm alguma atitude que nos desrespeita, né, essa particularidade, eu prefiro não frequentar. Mas é isto, né? Hoje foi um exemplo de um local que o Otávio curte bastante em Porto Alegre. Bem, finalizando esse vídeo, onde eu sugiro, então, um restaurante em Porto Alegre, né? A Petisqueira, no Shopping Bourbon Valley. Eu só queria exemplificar que esse é um dos locais que o Otávio sente-se muito bem e fica sentado, permanece sentado, né, de uma maneira adequada. E por isso que quanto mais a gente oferece locais diferentes para se frequentar, a criança vai optar, vai gostar mais de um, menos de outro, né? Então, no decorrer do tempo, e até hoje, né, toda vez que eu apresento um restaurante, um local diferente para o Otávio, é sempre, né, uma incógnita se vai dar certo ou não, se ele vai... O dar certo que eu digo hoje em dia é ele querer ficar no ambiente, né? É claro que não são todos os locais que eu vou mostrar e sugerir em Porto Alegre que o Otávio se comporta assim, sentadinho para fazer a refeição. Tem locais que ele gosta de ficar circulando, ficar, né, de pé, come, vai circular pelo ambiente. Mas o que eu acho importante também é respeitar, né, essa vontade da criança. Eu deixo ele livre, se em algum local não tem como isso ser feito, num shopping, num restaurante shopping, ele vai ter que permanecer sentado. Mas alguns restaurantes em que nós já somos, né, já estamos familiarizados, ou que tem área externa, tá um dia bonito, tem deck, eu também gosto porque ele pode aproveitar e gosta, se sente bem dessa maneira. Então, se tá calor, fica sem calçado. Eu, como mãe, sempre fui mais flexível quanto a isso. Só que como eu havia relatado a importância, né, do trabalho de um atendente terapêutico, para algumas situações é importante a criança se comportar de uma maneira, né, mais dentro das normas. Então, a criança também tem que entender que nós vamos flexibilizar dentro do contexto, né? Mas eu acho importante mesclar isso, né? Ter algumas situações, alguns locais em que é mais rígida a nossa conduta com a criança e outros que ele pode se sentir mais à vontade. Nós sabemos que o comportamento de uma criança autista não vai ser igual às outras nos ambientes que eles circulam com as crianças ditas normais ou fora do espectro. Então, eu acho muito cruel que as pessoas esperem que os seus filhos autistas se comportem como os outros, né? Então, que vai ficar sentadinho, quietinho, comportado, para ninguém perceber que ele é diferente. Ora, ele é diferente e em algumas circunstâncias ele vai agir diferentemente. Eu gosto que respeitem isso no meu filho. Se o local né, não aceita isso, se as pessoas têm alguma atitude que nos desrespeita, né, essa particularidade, eu prefiro não frequentar. Mas é isto, né? Hoje foi um exemplo de um local que o Otávio curte bastante em Porto Alegre.